E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e hoje vamos ver um pouco do que é Cross of the Dutchman. Bom, esse é um jogo de aventura e ação em visão isométrica. Não se enganem, ele não é RPG de forma alguma. Ele não é um jogo realmente de ação. O foco desse jogo é a parte de aventura da história e coisa e tal, de te contar uma história. Certo, pessoal? Preste atenção nisso. Ele foi lançado dia 10 de setembro desse ano, 2015. Bom, esse mês agora que está terminando, né? Pela Triangle Studios, uma pequena empresa de jogo dos Países Baixos. Eu agora sei o que significa Netherlands e o que significa a tradução de Dutch. E além desse, ela só desenvolveu um outro jogo chamado It Came From Space and Ate Our Brains. Vamos começar dando uma olhada aqui no menu de opções. Bem simples, resolução, qualidade em muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. Janela ou tela cheia, música e efeitos sonoros separados. Esse jogo não tem atuação de voz nenhuma. Poderia, para um jogo focado na história, ele poderia ter atuação de voz. Isso com certeza agregaria mais no valor do jogo. E idioma, nós temos português. Russo, né? Netherlands, que significa neerlandês. Inglês, frísio, se eu não me engano, espanhol e o português. Em controles, nós podemos reatribuir aqui os controles do teclado e aparentemente os do joystick. Apesar de que eu não estou usando, eu não usei joystick para esse jogo, eu só joguei no teclado. Vamos voltar aqui e continuar aqui a partida que eu estava jogando. Bom, da história, esse jogo é baseado em uma história real. Ele conta a história de Per Gerlof Stonia, um fazendeiro frísio, que se rebelou contra o que eu acho que são os povos saxões em geral. Eu comecei a pesquisar sobre isso e deu um nó no meu cérebro. Mas eu acho que são os povos como os neerlandeses, holandeses, ali, os burgúndios e esse povo aí. Esses antigos povos germânicos. Esse personagem nosso, Per, ele acabou depois por se tornando um pirata. E o nome Cross of the Dutchman vem do fato de que ele e o seu exército afundaram 28 navios neerlandeses. Ali das nações dos Países Baixos e coisa e tal. Eu achei a história desse jogo muito boa. Baseado em uma história muito boa. Só que as legendas em português, pessoal, estão muito ruins, muito mesmo. E de forma geral, a forma dele contar a história parece que ficou muito, muito simples mesmo. E como esse é um jogo de aventura voltado para a história, isso acaba não contando tanto pro valor do jogo. Porque esse jogo aqui, como ação, ele é bem simples. E como RPG, ele não tem praticamente nada, só história e alguns upgradezinhos. Quanto ao jogo aqui, pessoal, sobre essa parte aqui, nós temos algumas situações de furtividade. Essa aqui é uma das últimas fases em que tem essas situações. E eu achei o sistema de furtividade desse jogo extremamente simples e chato. Essas partes são muito, muito chatas.
Ah, ele me viu. Cheguei muito perto. São muito chatos mesmo. Passar aquilo ali foi extremamente irritante, especialmente porque essa fase aqui, ó, nós temos um tempo para terminá-la. Os gráficos, eu gostei bastante do estilo gráfico do jogo. Ele tem a contagem de história dele é feita não através de animações, mas de imagens gráficas e coisa e tal, que eu achei muito bacana. Elas são tipo desenhadas com os traços grossos e coisa e tal. Eu achei que ficou muito legal. Ele uns desenhos meio cel shaded e coisa e tal. As texturas do jogo mesmo não seria propriamente cel shading. Eu diria que ela é um pouco mais requintada do que o que costumam definir com cel shading. Os modelos também eu achei que ficaram muito bons e coisa e tal. Com uns modelos... eu achei... me lembrou bastante jogos como Torchlight 2 e coisa e tal, só que com os modelos um pouquinho mais realistas. Acho que ficou bem bacana. A trilha sonora, ela combina bastante com o cenário. E ele não tem músicas muito chatas. Eu, com o tempo, acabei até que meio que gostando da trilha sonora do jogo posteriormente. Eu gostei mais das músicas um pouco mais calmas e menos dessas agitadas e tensas como a dessa fase aqui. Viram só o tanto que é simples o sistema de furtividade? Eu consegui passar ali relando no cara. Eu gostei muito dos sons ambientes desse jogo. Tipo pássaros, águas e coisa e tal. Os efeitos sonoros, tipo luta e coisa e tal, eu achei mais genérico. Isso aqui vai ver a gente não? Então a gente consegue passar aqui. Isso. Eu demorei demais até encontrar esse caminhozinho pra gente passar através desses caras furtivamente. Tudo isso para que depois, um pouco mais além, eu tivesse de quebrar alguns barris e voltasse a poder lutar. Bom, o sistema de luta aqui é bem simples. A gente clica para andar, clica para atacar e podemos segurar o Shift para só atacar. E o botão direito para nós usarmos uma skill. Nesse jogo aqui, nós só temos duas armas. Essa espadona aqui ou o nosso punho. Qualquer um dos dois tem 4 habilidades. Nós temos uma aqui atribuída à tecla 1 no teclado, que é isso aqui. A 2, que é um golpe mais penetrante. A 3, que é um golpe em uma área um pouco mais aberta. E o 4, que é aquele que vocês me viram usar dele girando, que ele acerta os inimigos em volta tudo, até nas costas. Enquanto a gente está nessa forma de furtividade, a gente nem pode executar ataques. Aí vira para lá. Eu achei isso aqui extremamente chato, simples, enjoativo. Eu definitivamente odiei essas partes em que a gente tem que executar furtividade aqui. Como é que eu passo por aqueles caras mesmos? Ah, eu não tenho que passar por eles não, né? É só vir por aqui. Tô achando que eu não vou conseguir terminar essa missão aqui de novo. Com a espada nós temos o 1, que é um golpe simples. A skill do 2, que é um golpe mais penetrante, que ele ataca só pra frente. Ele me deu um pouquinho mais de tempo. O 3, que ele ataca em um arco, até bem grande. E o 4, que é aquela que ele gira e aí ele acerta realmente uma área muito boa. Sinceramente, usem essas habilidades de 4. Antes de a gente conseguir essa espada, a gente só luta com a mão.
pegue aquela skill que ele dá uma girada. Depois de pegar a espada, comprem essa skill que ele gira com a espada. E ponto, vocês não precisam se preocupar em comprar outra skill. Além dessas skills, nós temos também upgrade na nossa saúde e na nossa energia aqui que a gente gasta para usar skills. Só que esses upgrades também são só 2 para HP e 2 para essa energia. Assim que a gente consegue a espada, é provável que a gente tenha dinheiro para comprar todos os upgrades que a gente precisa usar no jogo. Bom, pessoal, quanto à jogabilidade, esse jogo é muito pequeno, muito mesmo. Ele tem 4 horas e meia de duração. Se você acabar morrendo, perdendo demais por causa do sistema de furtividade e se perdendo no mapa, porque os mapas daqui eles não são muito grandes, como por exemplo em Torchlight. Só que eu achei a navegação deles um pouco complicada, porque apesar dos mapas serem pequenos, eles têm uma área aproveitada menor ainda. E não é como se você pudesse tomar qualquer caminho para chegar num determinado lugar. Geralmente tem um único caminho que você deve tomar e coisa e tal, só que esse caminho nem sempre é reto. Às vezes você pega um caminho achando que está indo para um lugar e coisa e tal, e ele acaba curvando para outro. O sistema de luta que eu estava mencionando, ele é bem simples, e eu achei ele bem impreciso com quando você ataca, quando você anda e... Desculpem, ele deu uma travadinha no jogo aqui. Aí eu meio que parei de falar para evitar que cortasse a minha voz. Mas eu achei ele bastante impreciso. Às vezes, quando ele detecta que você está atacando o inimigo, ou andando, ou quando você parece que vai acertar o inimigo, mas não acerta. Sabe, às vezes até o lado por qual eu uso a skill, eu achei o sistema dele de luta muito preciso. E esse jogo chega a exalar cheiro de jogos para dispositivos móveis. Só que até onde eu sei, ele não foi lançado e não tem e nem vi nenhuma pretensão de lançar ele para dispositivo móvel, não. Nós salvamos eles aqui de serem enforcados, esses caras aqui. Junte todos os homens que podem lutar e me encontre no acampamento da Estrada. Nós precisamos pôr um fim nisso de uma vez. Beleza. Pra onde eu tenho que ir agora? Pra cá? Eu não tenho que esperar esse cara aqui chegar na gente. Bom, eu tava esperando ver aqui as conversas para ver se eu identificava alguma dos erros de português que tem nesse jogo. Eu acho que praticamente 50% das legendas desse jogo tem erro. Eu acho que no mínimo 25%, um quarto, tem sim. Bom, essas aqui até agora estão boas. Eu pegarei Wilk e ir para o acampamento da Estrada Harum. Eu pegarei e irei secções em ordem. Nós precisamos nos organizar contra essas secções em ordem para ter alguma chance. Isso aqui é porque isso aqui foi traduzido do inglês. Seria we need to organize against the sections in order. Eu não lembro como ficaria em inglês, mas em português, ao invés deles realmente passarem para o português, eles mais que traduziram as palavras como se eles tivessem feito isso aqui no Google Translate ou alguma coisa assim, com um dicionário. Bom, outra coisa sobre esse jogo, ele não nos informa em hora nenhuma, mas ele só é salvo em alguns pontos da história. Ele aparece aqui embaixo salvando e coisa e tal. E esses saves são razoavelmente escassos. Eu achei que ele salvasse pelo menos nas transições de mapa. Ah lá, ó, salvando. Só que não salva. Se eu sair desse mapa aqui pro outro e voltar para esse, se eu sair desse mapa aqui pro outro, ele vai me resetar naquele ponto em que ele salvou falando ali com a nossa esposa.
Ele não salva em outras ocasiões, ele não tem save manual. Isso aqui é tudo que nós temos com o menu de dentro do jogo. E eu não gostei disso porque esse jogo aqui ele soa bem casual e coisa e tal, mas a gente não pode deixá-lo a qualquer momento. Nós temos que nos preocupar em chegar em pontos específicos da história para ele poder salvar o nosso progresso. Ele podia salvar por tempo, ou por transição de mapa, ou ter uma opção de salvar manual. Por que não uma opção de salvar manual? Esse jogo aqui ele não é focado em jogabilidade, em dificuldade, em forçar eu ter que jogar um trecho do jogo todo constante sem que eu pudesse interromper no meio e salvar. Por que não me permitir salvar manual? Não sei. Esse jogo aqui tem um pouquinho de lance de exploração, alguns baús que tem pra gente achar, para nós abrirmos, para pegarmos ouro e coisa e tal. Só que não muito. Os mapas, como eu mencionei, são pequenos e eles são razoavelmente chatos de percorrer. Aqui ó, um baú. Só que eu não preciso mais de ouro, eu já tenho tudo que eu preciso para terminar esse jogo. Que na verdade eu até já fiz, como eu mencionei, eu terminei esse jogo em 4 horas e meia de gameplay só. Bom, quanto ao preço, pessoal, já que a gente está falando de tempo, ele custa R$17,99. O que dá a ele aí uns R$4 por hora de jogo. Eu particularmente acho que isso é muito mesmo por 1 hora de jogo. Como eu falei aí, se ele tivesse, por exemplo, atuação de voz, ele agregaria no valor. Já seria uma coisa a mais para eu considerar quando olhando o preço dele. Sabe, se ele tivesse um desenvolvimento melhor da história, talvez ele até fosse maior e agregasse também no valor dele aí. Só que ele não tem. Eu comprei ele com desconto de lançamento, 15% de desconto, ele saiu a R$15,29. O que daria aí pelo menos R$3 por hora de jogo. Eu também acho bastante, demais. A única coisa que eu vejo para agregar nesse jogo, além da jogabilidade, é só o visual e a trilha sonora. O visual dele é bom, mas não é incrível. A trilha sonora dele é razoável, mas não é lá grande coisa. Então eu realmente acho que ele seria mais um meh. Se você gostar, quiser, história, sim. Só que quando eu cheguei naquela parte de furtividade ali pela primeira vez, as outras são bem simples, eram bem mais rápidas e coisa e tal, não eram tão extensas como aquela ali e não tinham o valor de tempo agregado a elas, o limite para terminar a fase. Quando eu cheguei nessa parte de furtividade aqui que eu mostrei para vocês, eu realmente fiquei bastante chateado. Coisa e tal. Atualmente, com base em tudo e coisa e tal, eu realmente acho que eu não recomendaria esse jogo. Mas eu espero ter demonstrado aqui o suficiente para vocês poderem julgar por vocês aí. Eu realmente gostaria que me dissessem que esse jogo aqui é a introdução de um jogo maior e mais completo. Eu tenho que vir aqui por cima ou por baixo? Quer ver que é por baixo? É sim, eu devia ter falado que aquele cara ali, eu esqueci. Esse jogo aqui, ele poderia ter se desenvolvido além disso aqui que ele foi. Ou eu poderia escutar que ele é apenas uma introdução para um outro jogo, como por exemplo Ground Zeroes, que foi só introdução básica pro The Phantom Pain, que na verdade deveria ter sido uma fase do Phantom Pain,
E de preferência que a gente fosse receber um desconto no produto final no próximo jogo por possuir esse aqui. O que não aconteceu com o Metal Gear Solid 5. Eu realmente fiquei bastante chateado com saber que aquele Ground Zeroes era só uma fasezinha do 5 que lançaram aí só para fazer um pouquinho mais de dinheiro. Agora, se esse jogo aqui, se eu escutasse que esse jogo foi isso, eu acho até que eu poderia ter um pouco mais de consideração com ele por fazer a introdução para uma próxima história. E levando em consideração o que eu andei lendo, o pouquinho mesmo que eu andei lendo sobre a vida desse cara, o Pierdonia, seria um jogo muito incrível, incluindo grandes batalhas, cercos a castelos e lutas de barcos piratas e coisa e tal. Eu acho que esse jogo aqui poderia ter sido... que a história desse jogo aqui permitiu um desenvolvimento muito show dele aí. Infelizmente esse aqui é só um jogozinho de aventura que nos conta um pequeno pedacinho da vida do Pierdonia. Eu diria que nem o mais interessante deles. Bom pessoal, mas eu acho que basta aqui para mostrar para vocês o que é Cross of the Dutchman. Eu vou pedir a vocês aí, por favor, deem um gostei, adicione aos favoritos, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e comente se vocês gostaram, se não gostaram, gostaram, que não gostaram. Valeu demais, pessoal, por tudo, assistirem, coisa e tal. Até mais, tenham uma boa vida, tchau e fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, o que é Pix the Cat, o filho biruta de Pac-Man e Snake, onde um gato maluco tenta chocar e criar um bando de patos. Em segundo, no 16º episódio de The Witcher 3 Wild Hunt, veremos onde ficam os tesouros perdidos de Atlântida e conheceremos um Birutroll. Em terceiro, o que é 60 Seconds, 60 segundos de luta contra os controles em terceira pessoa, seguido de 60 minutos clicando até a máquina conseguir te matar. Por último, no 5º episódio de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, finalmente terminamos a missão e sabemos de que ponto Phantom Pain começou. E não é um jogo realmente de ação, o foco desse jogo é a parte de aventura da história e coisa e tal, de te contar uma história, certo pessoal? Preste atenção nisso. Ele foi lançado dia 10 de setembro desse ano, 2015, bom, esse mês agora que está terminando, né? Pela Triangle Studios, uma pequena empresa de jogo dos Países Baixos. Eu agora sei o que significa Netherlands e o que significa a tradução de Dutch. E além desse, ela só desenvolveu um outro jogo chamado It Came From Space and Ate Our Brains. Vamos começar dando uma olhada aqui no menu de opções. Bem simples, resolução, qualidade em muito baixa, média, alto, russo, né? Netherlands, que significa neerlandês, inglês, frísio, se eu não me engano, espanhol e o português. Em controles, nós podemos reatribuir aqui os controles do teclado. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e hoje vamos ver um pouco do que é Cross of the Dutchman. Bom, esse é um jogo de aventura e ação em visão isométrica. Não se enganem, ele não é RPG de forma alguma. Ele tá muito alta. Janela ou tela cheia, música e efeitos sonoros separados. Esse jogo não tem atuação de voz nenhuma. Poderia, para um jogo focado na história, ele poderia ter atuação de voz. Isso com certeza agregaria mais no valor do jogo. E idioma, nós temos português.